Vamos lá, gente. O primeiro conceito que eu gostaria de apresentar é do absurdo da lei. A lei é um absurdo. A lei é um conceito absurdo, ela é aplicada absurdamente e ela é fundamentalmente absurda. A lei não tem lógica, a lei não tem razão, a lei só é. E o que eu estou falando de leis? A lei não é simplesmente uma regra. Porque se fosse simplesmente uma regra, ela seria muito mais simples de lidar. Uma regra que não serve mais uma função simplesmente descartada. Você não precisa mais lidar com aquilo, mas não, a lei é mais do que isso. A lei é legislação, é burocracia. A lei sendo burocrática, você não pode simplesmente falar, não, é assim e ponto. Ah, e existe uma diferença entre regras explícitas, regras implícitas e leis. O que eu quero falar com isso? Por que que isso é importante? Porque uma regra explícita é uma regra falada. Vamos supor que você está viajando, você chegou até uma vila, no meio de uma cidade, e. Numa vilinha, no meio de uma região, desculpa, e essa vilinha fala: Ah, aqui você não pode usar chapéus vermelhos, por causa de motivos religiosos. Isso é uma regra explícita. Beleza, você não pode usar chapéus vermelhos, é uma regra explícita. Mas existem regras implícitas nas pessoas. As regras implícitas que nós temos que analisar são as regras que se tornam praticamente não faladas. Como, por exemplo, você não deve andar nu na rua. As regras implícitas, na verdade, se tornam regras explícitas, que um dia eram explícitas, mas que foram internalizadas. Tá? Não existe nada como uma regra explícita ou implícita natural. Todas as regras são criadas, construídas socialmente. Não tem, por exemplo, uma regra implícita 100% natural. E também não tem uma regra explícita 100% natural. Nenhuma regra é natural. Elas são construtos sociais. Então, por não serem naturais fundamentalmente, mas isso também não faz das leis construtos naturais. E então, nós entramos aqui na situação mais comum. O que é uma lei? A lei é tudo aquilo que é a burocracia do Estado aplicada a regras fundamentais. São regras explícitas aplicadas à fundamentação do Estado. Uma lei não pode simplesmente ser aplicada por uma pessoa. Você não pode criar uma lei. Uma lei é sempre estatal. Uma lei, ela precisa de enforçamento. Uma lei que não é enforçada ou que não consegue ser enforçada não é lei. Uma lei, ela precisa de uma forma de enforçamento. Esse enforçamento pode ser físico, político, jurídico, material. Físico, eu quero dizer que a polícia vai lá te bater. A polícia vai lá te prender, a polícia vai te arrastar, a polícia vai te descer a porrada e te levar para uma prisão. É um enforçamento físico. Um enforçamento jurídico é quando você processa uma pessoa quebrou uma lei e você vai lá e é processado. E se você é processado nesse ponto, você tem várias que você está sofrendo um enforçamento jurídico. O enforçamento jurídico geralmente não tem nenhum componente de violência direta, mas de violência implícita, porque porque dependendo da situação e dependendo da jurisprudência, você pode ser preso também. Então nós temos o enforçamento jurídico, o enforçamento físico e o enforçamento material. O enforçamento material é multa, tá? Isso aqui é processo, isso aqui é prisão, ou violência, ou execução, ou qualquer coisa que o Estado decide que seja justa. E esse aqui são multas, são bloqueios, são coisas assim. Por exemplo, se alguém te bloqueia, se alguém te dá um meio de te proíbe de atingir alguma coisa. É, eu ter que pagar qualquer coisa. Então, estes são meios
distintos de enforçamento de lei. Porém, existe um outro tipo de meio, que ele não é falado, que ele envolve todos esses meios, que é o meio implícito. O meio implícito de enforçamento é um meio de aonde a lei em si é internalizada. Uma lei internalizada, ela não precisa ser enforçada. E o que isso quer dizer? Significa que essa lei, ela já foi tão internalizada por propaganda, por realidades, por tudo que for, que o próprio pensamento de realizar essa lei não é físico, não é material e não é jurídico. Mas o próprio pensamento para tornar essa lei se torna uma relação, se torna absurdo para a pessoa, para o indivíduo. Se torna absurdo para a pessoa aqui. Porque você realizar quebrada dessa lei se torna uma absurdidade para a pessoa, quando ela está implícita. Porque é o seguinte, só que essa relação implícita se implicita para a maior parte das leis reais. E agora vamos entrar em Kropotkin. No panfleto de lei e autoridade dele, se nota uma coisa bem interessante. Nós nos tornamos seres jurisprudentes. E eu vou aqui citar um pouquinho do Kropotkin. Eu vou fazer uma pequena parafrase aqui. Enquanto o homem se torna maior, um burguês, por assim dizer, mais leis ele quer implantar. Mas enquanto o homem também menor se torna, com suas dificuldades, mais leis ele exige. Porque o homem viu a lei não como um meio de dominação, mas como um meio em si mesmo. Se uma rua está ruim, a pessoa deseja uma lei que regule as ruas. Se o trânsito está muito grande, a pessoa exige uma lei que reduza o tráfego. E se a pessoa é roubada, ela quer uma lei, obviamente, de que não lhe roubem. E se a pessoa é, digamos, errada, se o burguês é errado por qualquer motivo, insultado, o homem quer uma lei que lhe proteja dos seus insultos. E se a pessoa constrói um mundo onde tudo é resolvido e ativado por leis, então a lei se torna muito além de uma simples construção do Estado, mas uma lei interna. Se torna uma lei social, uma lei própria, onde a lei se torna a nova ordem em si. Onde a lei é utilizada para tudo e todos. Se você passou mal com uma comida uma vez, logo deve ter uma lei para proteger, para regulamentar as comidas. E se você um dia estava andando e viu uma casa feia, logo deve ter uma lei para que todas as casas tenham padrões de beleza impostos. E se você estava um dia no mar navegando e o seu barco quebrou, logo deve ter uma lei para regular os barcos. Vocês estão vendo que as leis, quanto mais as pessoas exigem, mais as leis se tornam tudo. Você tem uma lei para regular o barco. Você tem uma lei para regular as casas. Você tem uma lei para regular se você pode ou não insultar uma pessoa. E você tem uma lei que regula se a pessoa pode te insultar. E você tem uma lei que regula o que o político pode fazer, mas também tem uma lei que regula o que você pode fazer. A vida se torna jurisprudência. E a jurisprudência se torna a vida. As vidas se tornam alienantes e a alienação se torna parte da jurisprudência. Então, para cada lei que se forma, para cada formação nova, a jurisprudência se torna maior. E para cada nova ação, e para cada nova reação que existe, maior se torna esta lei. E o que é a lei? Como você vai enforçá-la?
Então, para cada nova ação da lei, maior se torna o aparato de enforçamento, maior se torna a polícia, maior se torna o exército. Quanto maior o aparato de enforçamento se torna, maior se torna a construção do Estado. Porque agora você tem que contratar mais pessoas para fiscalizar, mais pessoas para observar, mais pessoas para ver, mais pessoas para analisar e mais pessoas para processar. E sim, são pessoas. Computadores não conseguem fazer isso por causa que as nuances da lei são ao mesmo tempo tão mecânicas e entediantes quanto uma máquina, mas ao mesmo tempo são complexas demais para máquinas atuais entenderem. Ou qualquer entender. E então você se torna a lei em si. Você se torna parte da lei como indivíduo. Você se torna não um indivíduo, mas um indivíduo, não um indivíduo social, não uma pessoa, mas um indivíduo jurídico, uma caracterização jurídica. Oi, Samu. E ao se tornar uma caracterização jurídica, o ser humano perde parte de sua humanidade. Você se perde. Uma parte da humanidade em si. E quanto mais você se propõe, quanto mais leis são construídas, mais as pessoas se tornam jurídicas. E isso é só a primeira parte do panfleto. As leis se constroem mais e mais. E assim, eu estou parafraseando, mas também construindo um pouco com absurdismo, tá? Eu estou tentando demonstrar aqui o absurdo que é a lei. A lei é um absurdo, porque ela cresce infinitamente ao mesmo tempo, ela constringe relativamente. A mesma lei não é a mesma para você e para o burguês. A mesma lei não é a mesma para um homem negro e um homem branco. A mesma lei não é a mesma para a mulher e para um homem. As leis não são. As leis são relativas, mas seu crescimento é infinito. E por serem relativas de crescimento infinito, elas se tornam leis menos funcionais e mais reprodutoras. Mas se pode mais virar o argumento. Mas os homens sem a lei se tornarão selvagens, e sua destruição e mesquinharia irá tomar o mundo. O homem ignorante, aquele que não tem conhecimentos, aquele que não tem fundações, aquele que não tem perspectivas da vida, aquele homem abandonado, a pessoa, o ser humano abandonado, a pessoa abandonada no mundo. Realmente. A selvageria se torna natural apenas quando o mundo é selvagem. As leis são não uma proteção, mas uma construção social daquilo que se impõe pelo Estado. Claro. E o que eu quero falar com isso? O ser humano só se torna selvagem quando o meio é selvagem.